Boa noite, meus bons amigos. Estou aqui, para aquele pensamentozinho de fim de noite. E como os meus vídeos anteriores foram assim um tanto pesados, vamos equilibrar tudo isso, E o que eu meditei hoje, ainda há pouco, no ônibus não deu muito tempo de meditar, porque a maior parte do tempo eu vim em pé. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma meditação rápida. E dentro da minha meditação, o meu espírito interior perguntou: Yutaka, por que você não fala de amor? Você tem um tom assim um pouco ácido, visceral. Por que você não experimenta falar de amor? Aí eu falei, com o meu espírito interior. Logo eu falar de amor. Eu, quando converso com as pessoas, eu costumo dizer que a pessoa que teve um casamento arruinado, Deus tira a sua bênção dessa pessoa de se casar. Porque a tendência das pessoas que arruinaram o primeiro casamento, é buscar consertar aquilo que fez de errado no anterior. De uma certa parte ajuda, de uma outra parte se torna artificial. Como assim? Como se nós tivéssemos prendido um bandido, não é verdade? E mesmo que ele esteja arrependido do crime que fez, ele carrega um peso. E quando se trata de troca de afinidades, de energias, esse peso, com o tempo, é facilmente perceptível. E talvez os amigos, também se identifiquem com isso, Um excesso de proteção, um excesso de zelo, um excesso de ciúme, meus amigos. Isso é péssimo. Por isso, nas religiões, eles incentivam muito, aos casais se casarem virgens. Por quê? Porque se descobrem a cada momento, a cada segundo, tudo é novo. Diferente daquele carro velho que só pega no tranco. Diferente daquele celular cheio de vírus que você constantemente precisa reiniciar. Mas é difícil, hoje em dia você encontrar uma menina assim. Mesmo eu que não me encaixo um padrão de casar com uma virgem, Mas quando se trata de amor, na Bíblia fala, em 1 Coríntios 13, quem não sabe, é a música que o Renato Russo se baseou para fazer a música Monte Castelo, E ele fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de madeira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O apóstolo Paulo identificou isso, o amor, de uma forma. Você que já foi divorciado, separado, né? Já teve um amor que foi interrompido, você deve entender, né? E realmente, quando nós encontramos uma pessoa assim que se encaixe nesses padrões, que não seja um ser virtual da internet, né? Esse tipo de pessoa costuma aleijar o homem, meus amigos. Mas como assim, Yutaka, aleijar o homem? Porque o homem, né, quando ele tem uma mulher, quando ele gosta de uma mulher, automaticamente todas as ramificações que saem dele é direcionado para aquela mulher. Vocês vão falar, não, homem gosta de futebol, churrasco, isso assim assado. Também. Mas alguns mais reservados direciona tudo para ela. Aí quando essa mulher parte, é como se o homem perdesse um pedaço de si. E isso é bíblico, né? Quando a Bíblia fala, né, que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. E o espírito grita, meus amigos. Experiência própria. Quem não conhece aquela que é da minha idade, que assistiu Família Dinossauro, que tinha aquele bebezinho que as pessoas iam alimentar ele, e ele só gostava de ser alimentado pela mamãe dele. Aí ele falava assim, não é a mamãe, não é a mamãe. É, o nosso interior se torna isso. Quando o espírito e a carne sente que perdeu, e as pessoas tentam lhe oferecer algo diferente. A mulher pode ser bonita, atraente, mas se não for aquele espírito, aquela afinidade, energia, o espírito há de se ressentir. É uma grande realidade. Eu conheci uma pessoa, né, que na minha fase de loucura, doideira, né, eu parecia que eu não sabia dirigir direito. E tudo que eu fazia parecia que era para irritá-la. Mas o que me aleijou nesse ponto foi que eu nunca consegui irritá-la. E o pior, ela sempre estava olhando para mim, prestando atenção em mim, falando com mansidão, com suavidade. E eu não entendia. Algumas pessoas, né, acham que através do ciúme, de testes, de fidelidade, disso, assim, assim, assado, vá encontrar o que o cônjuge, o que o companheiro sente por ela. E em cima desses joguinhos existe um perigo que não se tem noção. Afinal, quem vende amor, no fim, acaba errando no troco, meus amigos. Essa menina não, eu conversava com ela das minhas histórias do passado. E ela sempre prestando atenção, sorrindo. Né? E nada mais justo, né, que
eu, com aqueles tratos meio que grosseiros, ela fosse embora. Aí que morou o perigo. Quando ela foi embora, quando eu comecei a encontrar novas companheiras, novas amizades, aquele olhar de atenção, aquela suavidade, né, havia se perdido. Lógico, eu encontrei pessoas legais, mas sempre ficava na minha mente, né? O que eu fiz ali, cara? Mas é exatamente isso que eu quero chegar para explicar para os senhores, meus amigos. Uma pessoa que teve um casamento desfeito, ele, quando começa as novas iniciações, ele é como um soldado do BOPE, vem cheio de trauma, cheio de vibração, cheio de coisa que às vezes se torna incontrolável. Já vi estudos que muitos soldados desses têm que ser integrados calmamente às ruas, tem que fazer testes psicológicos, porque o treinamento foi excessivamente árduo e ele se tornou altamente vibrante, altamente potente, algo que não se encaixa com o mundo. Ele criou uma forma de pensar diferente do mundo, então ele tem que ser integrado aos poucos. E geralmente é isso que acontece, meus amigos, quando temos um casamento desfeito, pela mais variedades de formas, né? Por não ter afinidade, por ciúme, por brigas, etc, etc, etc e tal. E quem arca com as consequências geralmente é sempre a seguinte, infelizmente. E por isso, né, eu, com a idade que eu tenho, eu procurei trabalhar bastante isso, né? Voltar a ser, lembrar de como eu era lá no iniciozinho, né? Isso, a religião também me ajudou muito, né? Oferecer o nobre e o puro, e não aquilo que foi envenenado pela relação anterior. E confesso que é melhor. Não vou dizer que fiz muitas provas, mas é melhor. Quando você oferece as coisas que foi o trauma, o veneno da sua relação anterior, meu amigo, você está acabando de vender o amor. E vendendo o amor, certamente amanhã ou depois da manhã você vai errar nesse troco. Pessoas, uma é diferente da outra. E quando tratamos como iguais, ou oferecemos coisas iguais, por aí que entramos pelo cano. Você se identifica um pouco com isso? Ou você vai se identificar que foi o agente ativo ou que foi o passivo nessa situação, né? Porque quase todos que eu conheci, quase todas as mulheres que eu conheci depois que eu entrei na idade mais madura, me falavam exatamente as mesmas coisas. E quase todas não superaram. E eu sentia aquela energiazinha do trauma. Às vezes eu estava assim, eu sentia a pessoa ansiosa, agitada para oferecer um café da manhã. Aí eu achava engraçado, né? Que às vezes era uma pessoa que não recebia um café da manhã com
com amor, com suavidade, né? Então a pessoa tava com vontade de fazer aquilo ali, né? E eu me identifiquei como ativo e como passivo, né? Sempre na relação seguinte, querendo consertar o que fiz de errado com uma pessoa que não tem nada a ver. É como se fosse um carro. Se você tinha um carro de uma forma, o carro é de outro. O dirigir é parecido, mas o mecanismo é totalmente diferente. Às vezes tem vidro elétrico, às vezes tem direção hidráulica e dramático. Às vezes tem bagageiro, às vezes não tem. Então não pode ser igual. Mas esses de direção hidráulica, meus amigos, são insuperáveis. Por quê? Eu gosto de fazer força, todo mundo sabe. Meus treinos são todos baseados na força, né? Mas quando se torna a parte de troca de afinidades pro todo dia, você só fazer força como se estivesse virando um Scania, um ônibus, é perverso. Né? Então, aquela troca de afinidades, reciprocidade, o olhar de entusiasmo, a forma de tocar, lidar, isso que sobem as escadas dos anos, que se comemoram as medalhinhas, as bodas de papel, de pedra, de prata, de ouro e de diamante. Caso contrário, meus amigos, nos casaremos, encontraremos novos amores, mas nunca será aquele ser ideal. É a grande verdade e realidade. Tá bom, meus amigos? Eu pus essa música chinesa aí porque os chineses têm um bordão muito legal. Já fizeram até uma novela, né? Que falava assim: amas-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Lindo, né, meus amigos? Parece até uma justificativa dos homens para fazer besteira, né? Mas os homens fazem besteira naturalmente, né? Então não é uma justificativa, mas se ele se sentir amado, apreciado, talvez ele se toque. Não é possível que o homem não se toque, a não ser que ele tenha um orgulho incutido aqui que não queira abrir, né? Mas homens com a idade mais madura geralmente são mais suaves, né? Nesse tipo de tato, né? Certo, meus amigos? Então tá aí um vídeo, né? Falando de amor, tudo isso, né? Um pouquinho mais leve das coisas que eu estou acostumado a falar, certo? Pois